Então, aliás, desde que eu me converti, quando eu nem entendi o que, que era isso, e me perguntavam se eu era calvinista, se eu era arminiano, depois me perguntavam se eu era wesleyano, né? E daí ficam perguntando, né? O que que tu é, o que que tu é. E aliás, desde o início, desde que eu me converti, que eu não sabia o que que era calvinismo, eu não sabia o que era arminianismo na época, não tinha estudo teológico, e eu respondia isso. E eu continuo respondendo exatamente a mesma coisa, né? Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, nem wesleyano. Eu procuro ser bíblico. Daí, assim, quando eu respondo isso, tem duas reações que se destacam, que mais acontecem. São as duas reações. A primeira reação que mais se destaca é me acharem arrogante por responder assim. E a segunda é me acharem ignorante por saber assim, porque necessariamente eu tenho que ser ou calvinista ou arminiano, necessariamente eu tenho que ser wesleyano, ou tenho que ser luterano, eu tenho que ter uma linha teológica, afinal de contas, né? Eu não posso ser neutro. E quando eu respondo que eu procuro, não que eu sou, mas que eu procuro ser bíblico, eles acham, ou eu respondo isso porque eu não sei o que é arminianismo e o que é calvinismo, ou eles acham que eu respondo isso porque eu me sinto acima do arminianismo e calvinismo, como se eu tivesse minha própria teologia. E eu quero responder que não é nenhuma coisa nem outra. É lógico que eu não sou nenhum especialista em tudo que Jean Calvino escreveu. O cara foi um grande gênio, um grande teólogo e de uma produtividade imensa. Da mesma maneira que Armínio também tem questionamentos e reflexões grandiosas e que falar de Wesley que conseguiu fazer um entrelaçamento entre os dois e tal, e tantos outros. Mas quando eu digo que eu não sou nem calvinista nem arminiano, mas eu procuro ser bíblico, é porque eu entendo que Jean Calvino, por maior genialidade que ele tivesse, e o tempo de estudo, e sim a conexão com o Espírito Santo, ele ainda é um ser humano. Ele é um ser humano igual a mim, sujeito às falhas, e aquilo que ele produziu, primeiro, muito do que ele pode ter produzido pode não ter sido correto. A fonte que ele pesquisou, que foi a Bíblia Sagrada, 100% certa, mas a interpretação pode não estar sujeitos a erros. E segundo, o que ele escreveu pode ser mal interpretado, inclusive por nós. Ele pode ter tido uma compreensão, Deus ter explicado para ele, o Espírito Santo ter falado com ele, mas ao escrever nós vamos ler aquilo e acabamos interpretando errado. Então, aquilo que tem muita coisa que Calvino vai falar e que eu acho extremamente interessante, tem coisas que Armínio vai falar que eu acho extremamente interessante, mas eu não posso dizer que eu seja calvinista, eu não posso dizer que eu seja arminiano, porque o próprio Senhor Jesus diz: não chameis ninguém de mestre. Não chameis de ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. E se eu me disser, tem isso assim, ó, eu tenho muita identificação com a teologia de John Wesley, que ele leu, sim, leu Calvino, leu Armínio e leu também os pais da igreja e tal. Mas se eu me disser simplesmente wesleyano, né, eu tenho que lembrar que, por melhor que John Wesley possa ter testemunho, ele não pode ser o meu mestre. Então, eu não posso ser wesleyano, eu não posso ser luterano, eu não posso ser calvinista, eu não posso ser arminiano. Eu preciso ser um cristão. Cristão é ter Jesus como mestre. E aonde que eu vou buscar a fonte do que se eu quero saber sobre se Armínio é meu mestre, eu vou procurar nas fontes arminianas. Se Calvino é meu mestre, eu vou procurar nas fontes calvinistas. Se Wesley é meu mestre, eu vou procurar nas fontes wesleyanas.
Mas se Jesus Cristo é meu mestre, eu vou procurar nos evangelhos e nas explicações dos evangelhos que estão no Novo Testamento. As cartas dos apóstolos são explicações do evangelho. Então eu vou ler. Ah, isso quer dizer então que eu rejeito Calvino, rejeito. Não, não rejeito, eles têm muito que ensinar. Mas eu preciso aprender com o Espírito Santo, diretamente com a Bíblia. E disso tirar coisas que sirvam para minha salvação, não para mim mostrar que sou melhor ou pior que outro, mas para que eu possa sim crescer espiritualmente, me converter, né, ser aperfeiçoado pela palavra que o Senhor me traz e pela minha conexão com o Espírito Santo. Então, por isso que eu não sou eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, não sou wesleyano, eu quero ser um cristão, eu quero ser um discípulo de Jesus. Né? Então, assim, não me coloco acima, não estou oferecendo teologia própria, não, mas as escrituras têm que ser algo que fazem parte da minha vida e não ser uma produção intelectual minha, sabe? Elas têm que fazer parte da minha vida. Então eu peço em oração que o Espírito Santo revele, ilumine essas escrituras para mim de maneira que eu possa ser transformado por elas. Né? Eu não quero, né, sei lá, produzir um conhecimento em cima disso, tá? Então a primeira coisa, não sou calvinista, não sou arminiano, não sou wesleyano, procuro ser um cristão bíblico dentro das minhas limitações. Respeito todos os grandes teólogos que já passaram, que já construíram, grandes teólogos apologetas, mas só tenho um mestre, e esse mestre é Jesus Cristo. Então, com respeito aos teólogos, com respeito aos estudiosos, com admiração pelo trabalho que fizeram, né, honrando o testemunho e o legado que deixaram, ainda assim eu declaro Jesus Cristo como meu único mestre e a Bíblia como minha única fonte teológica, certo? Tá? Então é isso, senão só para ser claro. Né? Então, tem coisas que eu vou concordar bem mais com Wesley, com Armínio, mas tem coisas que eu acho interessante de Calvino, mas o mais importante é eu sentir isso testificado através da minha vida devocional com a palavra, diretamente com a palavra de Deus. Né? Dizer, olha, acho que daí que Wesley tirou esse pensamento, acho que foi daí que Calvino tirou esse pensamento, daí que Armínio tirou esse pensamento, né? Mas tem que ser eu preciso sentir isso em mim, mesmo que eu reconheça o pensamento desses estudiosos naquilo que falou, ok? Então, isso. Então, por isso que eu respondo. Então, para vocês saberem, é só por isso que eu respondo. Muito bem. A segunda coisa tem a ver com se, né, eu falei que